Salve piratas e marinheiros, saiu o capítulo 1092 de One Piece completo e eu tô aqui para narrá-los para vocês. Mas antes, deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal caso você seja novo por aqui. Afinal de contas, só podemos contar com vocês para fazer com que esse vídeo seja um pouco mais divulgado. Então, se puder, comenta e compartilha, principalmente porque o YouTube quase não tem divulgado a gente ultimamente, então precisamos do seu apoio. Agora, chega de enrolação e vamos para a narração. O título do capítulo 1092 é A Fúria do Tirano no incidente de Mary Joyce. Na capa podemos ver que Jinbei está nadando com alguns peixes rêmora grudados nele. Esses são peixes que ficam grudados em tubarões e outros peixes maiores. O capítulo começa e podemos ver a terra sagrada, Mary Joyce. Vemos então alguns soldados gritando: "Ele finalmente subiu até aqui! O escravo invencível Kuma voltou! Soldados, vão em frente e parem-no!" Vemos então alguns soldados com lança e outros com correntes segurando Kuma. E então eles começam a dizer: "Não podemos contê-lo! Ele está tentando ir para algum lugar!" E nesse momento vemos Kuma apenas gritando furioso: "Ah! Ah! Ah!" Kuma então usa o choque urso que causa uma grande destruição em área e dessa forma ele derrota os soldados. Nesse momento, diante dele aparece o almirante Akainu e Akainu então diz: "O que você está fazendo? Outro dia foi o exército revolucionário. Isso está se tornando um incidente de destruição histórico, Kuma." Vemos então que alguns Tenryubitos acabam chegando no local da batalha, e um soldado que está caído no chão após o ataque de Kuma acaba percebendo que o almirante de frota Akainu também está por ali. Enquanto isso, um dos Tenryubitos acaba pisando na cabeça desse soldado, e ele diz o seguinte: "Que grupo de soldados inúteis! Olá, Akainu, perdi lagosta ontem para o jantar, outra noite, mas..." Enquanto ele está falando isso, ele acaba sendo interrompido por outro Tenryubito, que diz: "É a primeira vez que isso acontece. O que será do fornecimento de alimento aqui em Mary Joyce?" Mas um outro Tenryubito também interrompe esse daí e diz: "Ei, deixa esse assunto de lado por enquanto. Estou ferido. Esse tirano Kuma, ele não é mais nada que um escravo. Apresse-se e o execute-o." Vemos então Akainu de frente para Kuma e ele diz: "Olá, Kuma. Se não podemos controlar você, então não posso deixar um invasor perigoso como você para estar à solta. Sua mente já não deveria existir. Alguém como você é o mesmo que está morto. Para onde exatamente você está indo?" Vemos então que Akainu parte para cima de Kuma e ele usa o seu ataque Hellhound, cão de caça do inferno, e dessa forma ele acaba acertando o rosto de Kuma. Akainu então diz: "Parece que você ainda tem sangue fluindo dentro de você." Vemos então que Kuma começa a sair correndo, e nesse momento Akainu diz: "Pare aí, Kuma." Akainu então usa um outro golpe e dessa forma ele consegue arrancar o pé de Kuma. Porém, ainda assim Kuma consegue escapar dele sumindo diante de seus olhos. Provavelmente ele deve ter usado os poderes da Nikyu Nikyu no Mi. Começa então um flashback de quando Sakazuki Akainu tinha capturado Bonnie, e uma conversa entre eles está acontecendo. Vemos Akainu dizendo: "Você pode ovar o quanto você quiser, mas a mente do Kuma nunca voltará. Ele mesmo se voluntariou para se tornar uma arma de combate." Bonnie então começa a gritar: "Mentiroso! Não há como ele se voluntariar para isso! Não tem como!" O flashback acaba e voltamos para a Terra Santa de Mary Joyce. Vemos então alguns Tenryubito falando: "Ei, onde está o Kuma? Não me diga que você o deixou escapar e você ainda se chama almirante de frota." Vemos então Akainu pensando: "Por que é que ele me deixaria para trás? Você é apenas um fantoche agora que perdeu tudo, incluindo a sua mente. Para onde você vai?" A cena muda e agora voltamos para Egghead no Novo Mundo. Vemos então alguém falando: "Destrua todas as armas besta do mar." Enquanto isso, podemos ver que os pacifistas já destruíram algumas armas bestas marinhas. Vemos então alguns soldados da marinha dizendo: "Chegamos à Phase Fabricante, ocupem a ilha. O almirante Kizaru está na Lab Phase localizada acima das nuvens."
Vemos agora a parte de cima de Lab Phase, onde está acontecendo a batalha entre Luffy versus Kizaru. Luffy está em seu modo Snakeman. Vemos então Kizaru dizendo: você é certamente o homem que derrotou Kaido. Você é formidável, mas um pirata como você protegendo o Vegapunk? Qual é a razão disso? Luffy então grita: essa é a razão que eu quero saber. Por que vocês querem matar o velho da maçã? Kizaru então diz: matar ele? Podemos ver então que Kizaru toma uma distância muito grande da ilha de Egghead. E Luffy então diz: quão longe ele voou? Kizaru então responde: obviamente, eu não quero matar ele. Conheço Vegapunk há muito tempo. Então, por favor, não fique no meu caminho. Kizaru então volta em alta velocidade para atacar Luffy. E enquanto ele faz isso, ele diz: a aceleração é igual a poder. Kizaru então acerta um chute poderoso em Luffy, que faz com que ele voe para longe, assim acertando Vega Force 1 e o destruindo. Kizaru, ao ver Vega Force sendo destruído também, ele diz: o robô gigante dos sonhos da humanidade. Vemos então que Frank, Lilith e Bonnie conseguiram escapar ilesos de cima de Vega Force 1. Lilith então grita: Frank, Bonnie, corram! Vemos os três correndo enquanto Frank diz: uau, Lilith, o Vega Force 1 foi... droga, todo o nosso sonho, o Vega Force 1 foi... isso é imperdoável, mas e o Sunny, está bem? Vemos então Bonnie dizer: o chapéu de palha sumiu, Kizaru, seu bastardo! Kizaru então começa a falar para Bonnie: você cresceu muito, Bonnie. As crianças hoje em dia crescem rápido. Você tem um rancor deles, certo? Recebi ordens para assassinar o Dr. Vegapunk, que você tanto odeia. Bonnie então parte para cima de Kizaru para tentar atacá-lo. E Kizaru então diz: meu inimigo mudou, Bonnie. Além dos meus alvos da missão, por favor, não me faça magoar pessoas que eu conheço há muito tempo. Kizaru então desvia do ataque de Bonnie e podemos ver que ele desaparece e aparece em outro lugar. Frank então tenta atacar Kizaru usando o seu Radical Beam. Porém, Kizaru consegue desviar e some diante dos olhos de todos que estão por ali. Vemos Frank então perguntando: onde ele foi? Não me diga aqui. Vemos então Lilith dizendo: Estela está em perigo. Frank então pega o Dendemushi rapidamente e começa a ligar para a sala de comando. Clec. Usopp! Vemos então agora na sala de Lab Phase. Usopp então responde: Frank, você está bem? Acabei de ouvir uma grande explosão ali. Vemos então o Dr. Vegapunk comemorando junto com Atlas e Edson. E Vegapunk então diz: conseguimos quebrar o código. E aí podemos ver Atlas dizendo: realmente, você vê isso, York? Vemos então York deitada no chão dizendo: o quê? Que maldição, seus gênios! O Sop então pega o Dendemushi e passa para o Dr. Vegapunk. Enquanto isso, o Vegapunk começa a falar: Frank-kun, a barreira agora pode ser desativada. Você trocou o Vega Force 1 e a nave na parte de trás da ilha? Vemos então que Kizaru chega diante de Vegapunk e o Sop. E ele diz: sobre isso, seu plano de fuga foi destruído, Vegapunk. Seu robô gigante dos sonhos foi explodido em pedaços. Vemos então algumas pessoas que estão por ali entrando em desespero. O Sop começa a gritar: Gya! Acabou! Vegapunk fica preocupado: Gya! Kizaru! Quando você... Vemos então Kizaru dizendo: por favor, entenda. Essa missão é difícil para mim também. Eu não quero arrastar isso por muito tempo. Vemos que nesse momento Vegapunk e todos os outros acabam ficando espantados, pois Luffy aparece gigante diante de todos usando a sua forma Nika. Luffy então segura Kizaru usando a sua mão. E podemos ver Kizaru dizendo: Gya, isso machuca, e aí? Vemos também um Dr. Vegapunk falando: está quente. Kizaru então olha para trás e diz: finalmente apareceu. Então esse é o rumor. Luffy então começa a gritar: como você ousa me fazer voar para baixo? Já cruzei a barreira 2 vezes, pensei que ia morrer. A cena muda e podemos ver o robô ancestral gigante que está lá em Egghead. E o robô então
começa a escutar o som das batidas do coração de Luffy. E nesse momento, podemos ver os seus olhos brilharem. E então vemos uma frase que diz: "E os olhos crescem misteriosamente." E pelo visto, parece que agora o robô acordou de vez. Família, assim acaba o capítulo. Felizmente para nós, semana que vem não vai ter pausa, então teremos a continuação do capítulo normalmente. Assim que der, eu tento fazer uma análise mais detalhada desse capítulo para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezão. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.